Pessoas que já estão acompanhando desde o começo do mês ou já viram outras vezes vão me desculpar, eu vou me apresentar novamente, né, porque tem pessoas novas, né. Aliás, é engraçado, até vou contar para vocês que lá em 2013, quando eu comecei a atuar como instrutor de Mindfulness, né, eu ia dar os cursos e eu não me apresentava, eu só falava o meu nome, mas não falava nada sobre mim, né. Eu achava até que isso era meio desinteressante, não é a coisa principal, né, eu falar de mim, assim, o conteúdo, a prática que é o principal. Mas aí, conversando com os colegas instrutores, tudo bem, Cris? Cris, colega instrutora, para falar nisso. Conversando com os colegas instrutores, eles foram me convencer que eu deveria me apresentar, que era importante para o pessoal ter confiança em mim, enfim, né? E aí eu comecei a me apresentar, mas aí eu fazia o contrário, eu dizia quem eu não sou, primeiro. Então talvez até seja legal, vamos fazer isso, porque, sei lá, né, professor de mindfulness, de meditação, às vezes o pessoal projeta, é normal, a gente projeta algumas coisas nas pessoas, né, de acordo com os rótulos, os papéis, né. Então eu já posso dizer que eu não sou profissional da área da saúde, tá bom? Não sou também pesquisador, não estou ligado a nenhuma universidade, tenho umas colaborações com universidades e tal, mas não é a minha praia mesmo. E eu também não sou monge, né? Agora o cabelo cresceu, mas na época eu usava ele raspado, o pessoal podia pensar que eu vivia no monastério, também não é isso. Mesma coisa que todos vocês, né? Todo mundo cheio de tarefas e demandas, mais do que a gente consegue cumprir, né? Então, a vida corrida, tribulada, filhos, trabalho, tudo igualzinho. E, então, assim, onde eu falo a partir da experiência que eu tenho com prática e ensino de mindfulness. É isso. Eu sou jornalista de formação, trabalhei a vida toda com jornalismo e com edição de livros, revisão, redação. Fiquei uns 10 anos fazendo relatórios de sustentabilidade de empresas, investigando desempenho ambiental, social, econômico, governança corporativa e tal. Até que peguei esse caminho do mindfulness. Faz 10 anos para 11 anos que eu pratico. E desde 2013, então, também exerço como atividade profissional também, dou cursos e workshops e tal. E aí sigo com a prática pessoal, retiros, participação em quase 20 retiros, agora começando a conduzir retiro, começando a dar formação de instrutores de mindfulness. E pela Assertiva a gente já formou, acho que cerca de quase 900 pessoas, mais ou menos, né, em cursos regulares de mindfulness. Rio de Janeiro, Salvador, e pronto, é suficiente, né, do que eu falei de mim. Não preciso ficar mais falando de mim. Isso não é o mais importante mesmo. Edilson, Caio, Dani, Salvador, Rio, Itabirito, Minas. Muito bom. É muito legal isso, né? Imagina. Se a gente pensar tempos atrás, antes, talvez antes da invasão do Tibete pela China, e até antes, para você ter um ensinamento ligado a essa tradição, né, que de onde vem o mindfulness, você teria que ir até as montanhas do Himalaia, ou até o Tibete, ou até enfim, né, para conseguir ter acesso. E hoje está aí, né, disseminado para todo quanto é lugar, todo o Ocidente e Oriente, e a gente tem acesso a, assim, né, cada um num lugar do mundo, num lugar do Brasil, no caso, tem acesso a conversar e a trocar essas ideias, esses conhecimentos, né. A gente tem acesso a professores do mundo inteiro por aqui, é um privilégio, né. Tem a questão da impessoalidade um pouco, né, que eu não estou realmente vendo e conversando com vocês, mas é realmente algo impressionante esse privilégio que a gente tem hoje. Roraima, nossa, eu tinha um grande amigo em Roraima, um jornalista ambiental, infelizmente
Acho que foi neste ano mesmo que ele faleceu. Um cara sensacional, assim. Roraima, depois Manaus ele foi. Ah, oi Conceição, colega instrutora parou para um café. E como tem algumas pessoas novas, eu vou fazer uma retomada rápida, assim, só passando pelo que a gente conversou nos 3 primeiros encontros desse mês, porque os encontros, né, as aulas são independentes, mas todas estão versando, né, eu estou tentando, o melhor que eu consigo, cercar um pouco o tema da aceitação, né, olhar por vários âmbitos diferentes, por vários pontos de vista, o mesmo tema, que é esse da aceitação. E na verdade, assim, a gente fez... O primeiro encontro foi falando sobre a aceitação e a busca do saudável. E é isso. O primeiro encontro, que foi a primeira segunda do mês, a gente falou sobre aceitação e a busca do saudável. Então, como desde a sua origem, desde a sua base, os fundamentos mesmo dessa tradição de práticas ligadas ao mindfulness e à atenção e concentração, e sendo assim ao ensinamento do Buda lá atrás, que é de onde veio, não como religião, como práticas e conhecimentos úteis para a vida, para qualquer pessoa, né, totalmente laico. Como que isso, desde a sua origem, tem como base a busca do saudável, a busca de ser um impacto positivo no mundo através do seu próprio autodesenvolvimento para ajudar outras pessoas também. Falei sobre as 4, que se conhece como 4 nobres verdades, que é o reconhecimento de que há o sofrimento, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje com esse tema da autocompaixão, porque às vezes a gente nem reconhece que há o sofrimento, né? E um segundo, que existem causas para o sofrimento. A partir do momento que você reconhece o sofrimento e começa a treinar com atenção a cada momento, você começa a conseguir reconhecer o encadeamento de causa e consequência que traz o sofrimento. E a gente falando de sofrimento autocriado, tá? Não o sofrimento de, sei lá, de uma doença, ou de uma doença até às vezes é também, né, somatização e tal, mas, sei lá, bati e quebrei o dedo. Isso aqui não é desse sofrimento que o Buda falava, né? Sofrimento autocriado, que a gente cria para nós mesmos. Há o sofrimento, há causas para o sofrimento. Terceiro ponto que ele ensinou há uma saída para o sofrimento, há como você parar de gerar seu próprio sofrimento. E uma quarta, o caminho para parar de gerar o sofrimento. Como isso é a base de todos os ensinamentos e todo o trabalho com mindfulness que foi feito. Compartilhado pelo Buda, depois foi virando textos e investigações durante 2.500 anos, até 50 anos atrás, ou 50 anos atrás já, as práticas foram chegando para o Ocidente, e depois o Kabat-Zinn, lá em Massachusetts, criar os programas modernos de 8 semanas de mindfulness. Então, tudo isso está na base. E como o processo de aceitação, que existe como um dos pilares de mindfulness, então já tem isso desde o começo. Não é aceitação pura e simples como passividade, ou resignação, ou inação. É aceitação como base para compreender, enxergar a realidade com clareza, com mais clareza, e não a partir da sua reatividade, né, dos nossos padrões. E a partir dessa clareza poder ter uma ação no mundo, e ação a gente pensa em pelo menos 3 âmbitos, né, pensamentos, emoções, fala e comunicação, e ação mesmo, que seja mais positiva para si e para o mundo. No segundo encontro, a gente falou um pouco mais sobre a aceitação desse ponto de vista de equanimidade, né? Esse ponto de que aceitação não significa ficar indiferente mesmo, que a gente aprofundou esse ponto, né? De que aceitação significa poder receber e olhar e experienciar
através dos nossos sentidos, da nossa mente, da nossa presença, né? Todos os fenômenos que surjam, internos ou externos, com a mesma abertura e amorosidade e interesse engajado pela vida. Para que aí, assim, a partir disso, a gente possa, então, ter essa clareza junto, eu falo em compaixão e sabedoria, né? É o que se costuma falar muito, ter essa amorosidade junto com uma sabedoria, junto com uma visão clara das coisas, para poder ter ação. Então, é essa equanimidade ao lidar com todos os fenômenos, não é indiferença. E no terceiro encontro desse mês, ainda dentro desse tema da equanimidade versus indiferença, a gente aprofundou um pouco mais. Claro, uma hora a gente não fala que super aprofundou, mas aprofundou um pouco mais, olhou com um pouco mais de atenção esse aspecto das emoções, né? Porque tem um receio entre muitas pessoas que começam a chegar na meditação e no mindfulness, de que vai se tornar insensível, né? Eu vou bloquear as minhas emoções e vou me tornar um ser insensível. E também não é isso. É o contrário. É dentro das emoções, com elas acontecendo, em meio a elas, você encontrar a equanimidade, a estabilidade, a clareza, a tranquilidade, o centramento, enquanto elas acontecem. E aí a gente chega, claro, tudo isso é um resumão. Aí a gente chega no ponto de hoje, que é como então que essa aceitação, como um componente do mindfulness e das práticas meditativas, em geral, mas mais especificamente ainda do mindfulness, como que essa aceitação se torna também uma base para a autocompaixão. E eu gosto de falar que a aceitação no mindfulness talvez o ato mais radical de autocompaixão que existe. E para isso eu vou contar para vocês uma historinha legal. Eu fui participar de um workshop de uma semana em São Paulo, isso faz alguns anos já, do Geshe Lobsang Tenzin Negi. É um tibetano mesmo, né, daqueles que, sabe, nasceram lá e teve que fugir do Tibete quando foi invadido pela China, né? E ele mora nos Estados Unidos hoje, trabalha na Universidade de Emory, acho que é em Washington que fica. E ele desenvolveu, do mesmo jeito que existe um programa de 8 semanas de mindfulness, ele desenvolveu um programa de 8 semanas de compaixão, de treino de compaixão, meditativo e tudo mais, pela Universidade de Emory. E tem um outro de Stanford também, que daí é o Trungpa, esqueci o primeiro nome dele, não sei o que é Trungpa. São os dois que existem bem baseados na tradição, né? Bem legais. E o Geshe, lá em tibetano, é um nome, é um título para um cara assim muito erudito, um cara que dentro da tradição tibetana estudou muito, domina todos os temas, é um escolástico, né, um erudito, o Geshe. Então é o Geshe Lobsang Tenzin Negi. E aí era um cara incrível, né? Assim, as pessoas, você ficava meio abobado assim com o tamanho da sabedoria que ele trazia e compaixão. E era bem engraçado, até bem divertido. Que ao mesmo tempo que ele é um erudito, um escolástico e tal, é uma pessoa super simples, né? Então às vezes as pessoas, sei lá, se levantavam para aplaudir ou alguma coisa assim, e ele ficava todo, sabe, meio, né, pedia para o pessoal parar, assim, sabe, ficava meio constrangido de estar sendo aplaudido, né? E, enfim, daí uma pessoa uma hora perguntou para ele, pô, mas legal, compaixão, tal, pelos meus próximos, meus amados e tal, mas como ter compaixão por alguém, sei lá, do Estado Islâmico? Na época o Estado Islâmico estava forte, né? E foi tão bonito, porque
Ele deu uma resposta linda, mas essa vai ficar para o próximo encontro, que é sobre compaixão. Mas o começo da resposta dele foi assim: olha, se você não consegue, não precisa. Tudo bem, sabe? Reconhece essa limitação, esse limite, até onde você consegue ir, e aceita, compreende que é assim mesmo, e tudo bem. Assim você tem informação para trabalhar, para melhorar, né, em você. E isso para mim foi lindo, foi um grande exemplo de autocompaixão, né? Porque compaixão, se você parar para pensar, o que é compaixão? É você sentir a dor do outro, o sofrimento do outro, né? Reconhecer ele, e querer que ele acabe. E agir, é ação, para ajudar a que o sofrimento do outro acabe. Esse sofrimento autocriado, né? Principalmente. E não é contágio emocional, tá? Não é você entrar em sofrimento junto com o outro, porque daí você não consegue ajudar. Mas é reconhecer, sentir e agir para que acabar com o sofrimento do outro. Nesse sentido, a autocompaixão é você reconhecer o seu próprio sofrimento, né? Reconhecer as dificuldades, reconhecer os desafios, os seus limites, o que está doendo, e agir para que isso acabe também. A partir primeiro do reconhecimento da aceitação disso. Mas não para aí, importante saber, né? Eu trouxe aqui até para mostrar para vocês um pouco, esse livro aqui, Autocompaixão, Kristin Neff. A Kristin Neff com o Christopher Germer, eles desenvolveram também um curso, um protocolo, um processo, acho que de 8 semanas também, agora não lembro, para desenvolver autocompaixão, trabalhar e desenvolver autocompaixão. E é muito bonito, assim, é um trabalho bem bacana, sabe? Eu pude participar de um workshop da Christy Arbon, que trabalha com eles desde o começo, junto com o meu colega Bernardo Coelho. Eles deram de 4 dias, ou 4 ou 5 dias, sobre esse processo. Foi bem bacana, assim, bem impressionante o quanto ajudou as pessoas que estavam lá. Mas aí, esse trabalho dela tem uma definição de autocompaixão, que é a seguinte: ela coloca que a autocompaixão envolve 3 principais componentes. Primeiro, a autobondade, ou seja, que sejamos gentis e compreensivos conosco, sem fazermos críticas e julgamentos duros. E aí eu me lembro que no curso, a Christy Arbon falava assim: nossa, vocês já perceberam? Às vezes tem algumas coisas que você fala para você mesmo, e algumas maneiras como você trata a você mesmo, né, do tipo, eu não vou conseguir mesmo, que estúpido que você foi, como é que você faz um negócio desse, sabe, esse tipo de... Aqui, ó, ela coloca até uns exemplos aqui. Eu pareço uma vaca nesse vestido, sou analfabeto em computadores, sabe, enfim, ela conta uma história de quando ela foi numa festa e perguntou para a amiga dela se estava, uma conhecida, se estava grávida, e não, ela só tinha engordado mesmo, né? Daí ela ficou toda envergonhada e se cobrando e tal, né? Então é um pouco disso, né? Um pouco dessa autocobrança, desse crítico interno que fica o tempo todo lá, blá, 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 né? Então, um primeiro ponto seria essa autobondade, né? Desligar um pouquinho ou abaixar o volume do crítico interno. Que seja um crítico interno construtivo, né? E a Christy Arbon falava, a gente fala algumas coisas para nós mesmos que a gente jamais falaria para nossos amigos. Muitas vezes. O segundo componente que eles falam é o reconhecimento da humanidade comum.
através da qual nos sentimos conectados com os outros na experiência da vida, em vez de estarmos isolados ou alienados pelo sofrimento. Que é isso, né? O autossofrimento, muitas vezes a gente acha que é só com a gente, que nós merecemos mesmo, que pra gente ocorre o pior, que nós estamos sozinhos, não tem mais ninguém. Aí tem uma história bonita, né, uma lenda, assim, uma história que se conta do Buda, que fala que tinha uma... Não vou saber, não lembro o detalhe, né, mas eu conto do jeito que eu consigo. Tinha uma mulher que, enfim, ela perdeu o filho. E aí ela ficou desesperada, o filho morreu, filho pequeno, criança ainda, e saiu gritando na vila. Já vou responder, Fabiana, perguntando como fazer o autoconhecimento, né? E que saiu gritando na vila e que, né? E aí disseram para ela que tinha um cara que podia ajudar, que era o Buda, né? E aí ela foi até a porta ali, até a entrada da cabana do Buda. O Buda a atendeu, né? E ela com a criança no colo, explicou, falou para o Buda, né, aos prantos, o que tinha acontecido e se ele podia ajudar. E aí disse que ele respondeu assim: olha, eu posso sim. Você, por favor, coloca ela aqui na porta e eu preciso que você vá até a vila e passe de casa em casa. Em todas as casas em que nunca houve a perda de um ente querido, você pega um punhado de terra do chão do quintal daquela casa. E aí a mulher colocou, né, a criança e foi para a vila. E aí ela chegou na primeira casa, perguntou e tinham perdido um pai. Aí numa outra casa perguntou, era um avô, uma avó que tinha morrido. Numa outra casa era uma tia, era uma criança, era um adolescente. E ela foi indo, né? Até que uma hora ela se deu conta, voltou até o Buda e pegou a criança de volta e agradeceu. Obrigado, eu entendi. Então reconhecer que o sofrimento é uma experiência compartilhada, né? E eu, Lucy, vou também, depois eu falo um pouquinho sobre isso também, sobre controlar a ansiedade, tá bem? Eu te dou algumas dicas aqui. E um terceiro ponto da autocompaixão, que seria atenção plena, mindfulness. Mantermos nossa experiência na consciência equilibrada, sem ignorar a dor ou levá-la ao exagero. Então, esses são aspectos, né, 3 componentes que ela coloca da autocompaixão. E eu acho bem bonita essa abordagem, é muito útil. E só queria acrescentar uma coisa, no meu modo de ver, de experienciar o mindfulness, de alguma forma o mindfulness, quando feito para valer, com os fundamentos do que é mesmo a prática de atenção plena, já inclui esses outros elementos. Porque veja, faço uma pergunta para vocês, né? Quem de vocês aqui já sentiu raiva alguma vez na vida, por exemplo? Quiserem responder aqui? E também quem nunca sentiu raiva, alguém que nunca sentiu raiva na vida, se é que exista. Tudo bem, pessoal? A gente pode sentir raiva, viu? Uhum. Todos os dias. Raquel, às vezes é assim, né? Dependendo de onde a gente está, né? Todo mundo, né, Helena? Uhum. Esse é um dos pontos que mais aparecem nos cursos, às vezes, do pessoal ter que lidar com raiva, né? Agora, uma outra pergunta é: alguém aqui já sentiu raiva para sempre?
Nunca mais deu risada? É possível isso? Sentir raiva para sempre? E nunca mais ter momentos de felicidade? Ou de alegria, de risadas? É isso, Ana Maria. Lúcia também, né? A gente está tocando exatamente nesse ponto, viu? Não, né, Fátima? Não dá. Tudo passa. Então, Ana, você mesma está dando a resposta. Tudo, absolutamente tudo, todos os fenômenos, sem nenhuma exceção, surgem, acontecem, desaparecem. Todas as emoções, todos os pensamentos, este corpo, inclusive, tudo surge, acontece e passa. Todas as emoções, pensamentos, fenômenos corporais. Então, quando você se senta para praticar, por exemplo, uma meditação, então que seja, por exemplo, a atenção na respiração, ou a meditação da paz que a gente tem feito, né, de pacificar cada sentido. E aí vem alguma coisa, surge alguma coisa, né? Geralmente vem uma distração, aquelas blá 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 que a gente fala consigo mesmo, né? Ou né, as conversas internas, ou um fenômeno externo, cachorro latindo, etc. Como a gente já falou várias vezes, né? E aí você reconhece isso surgindo, não briga com isso, lembra que o treino é aceitação, então você não briga com isso, tudo bem, surge o que surgir, reconhece e solta. E voluntariamente traz a atenção de novo para o seu corpo respirando, ou no caso da meditação da paz, para um dos sentidos, né? Ou seja, a única coisa que você precisa fazer é parar de segurar, soltar, não brigar. A gente faz nos cursos uma dinâmica em que as pessoas seguram uma bolinha, no caso eu vou pegar uma caneta, e fica segurando aqui. E aí percebe a caneta, a mão, os músculos, né? E uma hora simplesmente solta. O que é mais fácil? Segurar a caneta ou soltar a caneta? O que exige menos esforço? Segurar ou soltar? Soltar tem um esforço também. Você tem que soltar. Tem uma decisão consciente. Agora, se você ficar segurando, ficar fazendo força para segurar, às vezes um ano, às vezes uma vida inteira, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou muito ansioso. Aquilo que aquela pessoa falou para mim há 10 anos é impossível. Isso aqui não dá para deixar para trás. Esse meu chefe não deixa eu trabalhar direito. Isso... Sabe? Solta. O caminho natural de todos os fenômenos, todos, vocês mesmos já responderam, é surgir, acontecer e passar. Mas como que a gente faz isso? Treinando. É só treinar. É o treino. É se sentar em prática de meditação. Deu vontade de mexer o corpo, deu vontade de levantar, porque hoje minha cabeça não para. Os pensamentos vieram, teve barulho ali fora. Tudo que surgir, você está sentado em prática. Você não precisa fazer nada acontecer. Você não precisa reagir. Você está num espaço seguro e tranquilo. Você apenas aceita, reconhece como é, e solta. Deixa que vá quando for. E toma a decisão de estar com a respiração,
tranquilo, dentro da sua prática meditativa ou na meditação da paz, passando pelos sentidos. É só isso. Ana, eu sei, a gente esquece mesmo. A única coisa que não pode esquecer é a disciplina de praticar. 10 minutos por dia, todos os dias de prática. A gente vai fazer mais um pouco de prática hoje. Todos os dias, frequência, todos os dias. Com a prática meditativa, isso vai entrando em você, vai mudando o seu jeito de ser. Mas tem que praticar. Essa disciplina é o único esforço necessário. E aos poucos vai tendo o que eu chamo de efeitos colaterais, né? Na vida, isso vai mudando. É a mesma coisa, Lúcia, com a questão da ansiedade, né? Você que perguntou, né, Lúcia? Da ansiedade. Não, foi a Ana Maria, né? Ah, a Lúcia também. Isso. É isso, a mesma coisa. Quanto mais você quiser controlar, mais você não vai conseguir. A chave é realmente abrir mão do controle. Realmente permitir que tudo que está surgindo surja do jeito que surgiu. Tomar consciência disso surgindo. Né? Quando você está praticando sentada, tudo bem. Você está ali, surge o que tiver que surgir. Você reconhece que surgiu. Aceita que esteja aí, não briga com isso. Mesmo que não seja do jeito que você quer e gosta. Né? Solta. Brigar contra é um jeito de se apegar também. Solta. Decide estar com a respiração, por exemplo. 10 vezes, 100 vezes durante 10 minutos. 1000 vezes, se for preciso. Você está treinando, e isso vai mudar o seu comportamento, vai mudar o seu cérebro. Mas tem que ter o treino. E aí treinar na vida, né? A partir desse treino meditativo, 10 minutos por dia, todos os dias, você começa a lembrar de treinar na vida. Às vezes você lembra logo depois que já passou. Mas tudo bem, antes você nem lembrava, antes você nem reconhecia isso. E agora não, agora com o treino você passa a se lembrar. E aí com o tempo, talvez chegue uma hora que você percebe na hora que está acontecendo. Entende? A chave é a atenção. É ficar treinando, estar atento ao que está acontecendo na hora que está acontecendo. Mas uma segunda chave, tão importante quanto, e por isso que é o ato mais radical de autocompaixão, é aceitar, reconhecer. Tudo bem, agora a ansiedade está em mim. Eu não preciso brigar contra isso. Só que eu vou experienciar isso a partir do estado de consciência do que está acontecendo. Não a partir da própria ansiedade colorindo a minha vida e o meu mundo. Treinando, treinando, treinando. Precisa treinar diariamente. É simples assim, mas é profundo desse jeito. Tem um outro livro aqui que eu trouxe para também falar um pouco sobre isso, que é esse, Everyday Blessings. É da Mila Kabat-Zinn e do Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn que criou os programas modernos de 8 semanas de Mindfulness e a Mila, esposa dele. É lindo, lindo, lindo esse livro. Também. E é sobre Mindfulness no cuidado com crianças, né? Eu queria pegar só um trechinho para vocês aqui. Ele está contando sobre um amigo dele que estava num processo de morte e mesmo assim estava bem com isso, estava fazendo o melhor que ele podia com isso, né? E aí ele fala que as crianças dele foram vê-lo também, foram todas, a família toda vê-lo já há pouco tempo antes dele morrer, e que foi muito impactante, né? E aí ele coloca assim:
Minhas crianças estão vendo algo que nunca tinham visto antes. Não é bonito, mas é inspirador e transcendente. Nós, incluindo o médico dele de muito tempo, onde estamos, podemos fazer pouco mais do que deixá-la um pouco confortável e honrar a vida que ainda existe nele. Não podemos parar o processo. É difícil até nomear isso, por causa do impulso, do grande impulso de negar ou virar as costas para isso. Enquanto os dedos magros dele pegam as cordas e a outra mão define as notas, estava tocando algo, né? A face dele se contorce com esforço. Ou será prazer? Ele parece navegar nesses breves momentos além do tempo. Ele está mostrando para a gente, compartilhando com a gente, talvez principalmente com a filha dele, o poder que ainda há e a beleza que ainda há na vida dele. E aí ele fala assim, talvez o melhor que a gente possa fazer é sentir essa vulnerabilidade da vida e dos nossos momentos presentes, do nosso momento presente. Viver dentro dela, um momento por vez, o mais plenamente possível, abraçando nossos filhos, felizes com a vida deles, e ao mesmo tempo sentir a certeza da morte, da vida surgindo e indo embora. A respiração pode nos lembrar disso, conforme ela surge e vai embora. Assim como nossos momentos, nossos amigos, o tempo e nossos pensamentos. Podemos achar formas de navegar esses momentos de forma mindful, deixar a vida fluir por nós. Podemos honrar esses mistérios além do nosso saber, que dão forma para a nossa frágil humanidade e dão a ela sabedoria e força surpreendentes. E aí ele conta, ele põe aqui uma fala de um cara que um cara mandou para ele, cujo filho tinha morrido. E aí o cara fala assim, uma grande parte de mim morreu com a morte do Ryan. Durante os últimos meses, a minha vida foi sentida como uma sentença de prisão, algo para ser suportado e não mais apreciado. Por muitas semanas depois do acidente, os pensamentos e imagens que corriam pela minha mente incontrolavelmente. Eles consumiam meu sono e minhas horas acordadas. Eu tentava observá-los, notá-los, respirar com eles, mas não dava. Eu sou grato à minha prática de mindfulness. Se tornou um caminho para me guiar por esses tempos muito dolorosos e difíceis. É interessante. Eu costumava acreditar que os meus pensamentos eram quem eu era. Agora, meus pensamentos são o que eu tenho, não quem eu sou. A minha vida se tornou mais o contexto onde os meus pensamentos ocorrem, onde minhas emoções ocorrem. Durante o dia, os pensamentos e emoções surgem como sempre, às vezes selvagens, fora de controle. A maioria deles, no entanto, eu sou capaz de observar, experienciar
e deixar ir. Enquanto eu retorno para a minha respiração. Durante o dia eu observo uma variedade de pensamentos. Eu não consigo fazer isso mais. Não vale a pena viver a minha vida. Eu falhei como pai. Durante a minha meditação sentado, eu observo estes e outras considerações. E enquanto eu pacientemente retorno para a minha respiração. Eu esqueço, eu retorno. Eu vou embora com meus pensamentos e retorno. Eu percebo a minha impaciência e retorno. Eu posso ver agora que por trás dos pensamentos e das emoções, por trás da lamentação, do vazio e de todo o meu luto, há algo mais. É o amor incondicional, absoluto, que eu tenho por um jovem homem que eu simplesmente sinto muita falta. Talvez a maior lição que eu aprendi dessa tragédia é a arrogância que eu mantinha na minha relação com o tempo antes do acidente. Eu aprendi quão importante é dizer para as pessoas quando você as ama. Porque amanhã é somente um conceito na nossa mente. É isso, pessoal. Eu avancei um pouco no tempo aqui, mas é porque eu achei que era muito importante. Esse é um exemplo claro, né, de trabalho de autocompaixão através do mindfulness. Né? Quanto ele reconheceu a dor e o sofrimento dele por ter perdido um filho, e o quanto através da prática de reconhecer, às vezes pegar carona, toda essa dor e as emoções e pensamentos, quando perceber, soltar e ir para a respiração. Esse trabalho constante, de alguma forma, abriu ele para uma perspectiva mais ampla, que não era só o sofrimento dele, mas que era enxergar o amor por trás desse sofrimento e ter um olhar amoroso para com as outras pessoas, né, recomendando a questão do tempo, como ele fala no final. Então é lindo, né, eu acho. Helena, eu moro em São Paulo, em Botucatu, no interior. A semana que vem a gente, na próxima segunda, vai fazer contato, corpo. Depois, no dia 6 de janeiro, a gente vai ter um encontro que vai ser exclusivamente voltado para a prática da meditação da paz inteira. Eu vou explicar um pouco mais ela, nós vamos fazer o processo inteiro. Tá? E aí pode praticar também durante o dia, nesses próximos dias, realmente praticar não só na hora de se sentar para fazer a prática, mas no dia a dia, qualquer momento, qualquer lugar, na hora de comer, na hora de estiver escutando som, na hora que estiver, enfim, conversando, né? Que ótimo. Gratidão a todo mundo. A gente ainda tem 2 minutos, se alguém quiser fazer alguma última pergunta ou colocação, fica à vontade, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro como essa prática e essa visão de aceitação tem a ver com autocompaixão também, né? Com reconhecer seus próprios limites e dificuldades e dores e lidar com elas de uma forma a que elas acabem, né? Aí pacificando. Gratidão, Conceição, obrigado por acompanhar sempre. Rosenir, Feliz Natal. É isso, já já, né? Um ótimo fim de ano para você também, Raquel. Renata, obrigado. Tchau, pessoal. Semana que vem a gente está aqui também, dia 30, viu? Se vocês quiserem, tiverem disponibilidade, para fazer. Aí, semana que vem é falar da compaixão em si. Como que tudo isso vira uma base também para compaixão, para ser um impacto positivo no mundo.
Gratidão, Helena. Boa tarde. E Valéria, foi. Agora realmente acabou. Mas logo, logo a gente vai ter a possibilidade de acesso às gravações, viu? Não vai demorar muito, não. Obrigado, Raquel. É isso aí. Boa semana, pessoal. Vou fechar aqui, que acho que está todo mundo com bastante coisa para fazer, né? Obrigado mesmo. E lembrando sempre que a gente sempre finaliza com o desejo de que todos os seres, sem nenhuma exceção, sejam saudáveis e felizes. Todos, todos. Começando por nós mesmos também. Tá bom? Boa semana para vocês. E ótimo Natal.